O Holocausto foi um dos acontecimentos mais trágicos da história, um genocídio que felizmente deixou sobreviventes, os quais em grande parte não hesitaram em contar suas histórias. Nesse vídeo falaremos sobre uma história documentada em livro, Prisioneiro B3087. O principal objetivo da obra é representar como era a vida dos judeus durante o Holocausto. Para isso, se baseou na vida de Jack Gruener, porém não se prende às cordas da realidade, mas sim utiliza um pouco de ficção para tentar retratar grande parte do que foi sofrido pelos judeus durante esse período histórico. E isso é grande parte do diferencial dele. Ao mesmo tempo que proporciona uma ideia geral sobre o Holocausto, ainda consegue abalar o emocional do leitor, tendo em vista que grande parte do que é descrito realmente foi vivido por Jack, e se não por ele, qualquer outro prisioneiro. Cracóvia, Polônia. A história conta a vida de um menino judeu chamado Janek, de apenas 10 anos, que estava prestes a vivenciar os piores 6 anos de sua vida. Senhoras e senhores, interrompemos nossa transmissão para anunciar que o exército alemão chegou à cidade de Cracóvia. A canção do rádio que ele e sua família escutavam foi subitamente interrompida para o aviso. Nas semanas seguintes, as ruas de Cracóvia já estavam cheias de soldados alemães. Os judeus estavam sendo privados de todas as atividades que antes eles podiam realizar livremente. Havia até toque de recolher. 2 anos depois, começou a construção de um muro para cercar o bairro, tornando-o no gueto. Certo dia, gritos e estrondos foram ouvidos no prédio onde moravam, e logo um policial, Judenrecht, órgão judeu responsável pela administração do gueto, arrombou a porta do apartamento, confiscando todos os objetos de valor que possuíam. Após a invasão, os Gruener tiveram de se mudar para um pombal abandonado no último andar do prédio em que moravam, para evitar mais arrombamentos. Deportações aconteciam com frequência, as quais Janek e sua família conseguiram evitar por um bom tempo. Porém, alguns dias após uma grande deportação, Janek, ao voltar da casa de um amigo, viu seus pais serem levados pelos oficiais nazistas. A partir daquele momento, ele estava sozinho no mundo. Campo de concentração de Plaszow. Em 1942, Janek foi levado pelos nazistas para Plaszow, um campo de trabalhos forçados. Deram a ele um uniforme de prisioneiro e foram então apresentados ao capo, prisioneiro encarregado pelos nazistas de supervisionar os outros. Janek viu um rosto familiar. Era seu tio Moshe, que lhe contou que era seu único familiar vivo. O garoto então se debulhou em lágrimas. Seu tio logo o ensinou a viver naquele local, onde ser alguém ou demonstrar empatia por alguém significava a morte, na certa. Foi nesse campo que, pela primeira vez, Janek viu um Museman, um prisioneiro sem nenhum brilho em seus olhos, alguém que desistiu de viver e se agachava para ser morto de uma vez. Certa tarde, quando Janek voltou do trabalho, encontrou um garoto e perguntou quantos judeus o comandante do campo, Amongot, havia matado naquele dia. O menino virou-se e respondeu: apenas um, foi seu tio. Janek, então, teve de lutar para segurar as lágrimas, senão teria o mesmo destino. Mina de sal. Janek logo foi mandado para um campo em Teserbinia. Nesse ponto, Janek estava começando a ficar insatisfeito com os posicionamentos dos seus colegas judeus sobre os nazistas. Pensava que talvez, se eles se juntassem, teriam uma chance. Mas durante uma conferência, um prisioneiro, depois de apanhar, revidou e logo depois foi morto. Como punição, os nazistas também tiraram a vida de outros judeus inocentes. Ele não podia tentar nada, pois levariam sua vida e a de outros junto. Certa manhã, Janek e seu grupo de trabalho foram conduzidos para vagões de gado, onde seriam levados para outro campo. Não tinham comida nem água, nem lugar para as necessidades. Passando por outro vagão de prisioneiros, foram avisados de que estavam a caminho de Birkenau, um campo de extermínio, e estavam a caminho das câmaras de gás. Um homem ao lado de Janek até o aconselhou, dizendo para ficar embaixo das saídas de tubulação. Dessa forma, morreria mais rápido. Chegando em Birkenau, mandaram eles tirarem as roupas e entrarem numa sala. Depois de tudo que Janek passou, sabia que não tinha o que fazer, então ficou embaixo de onde o gás sairia. Havia desistido, porém, para sua surpresa, saiu uma ducha de água gelada dali. Pela primeira vez em anos, se sentiu esperançoso novamente. Depois da ducha de água, mandaram os prisioneiros se alinharem em uma fila, onde tiveram seus cabelos raspados. Foram levados para serem tatuados, agora seriam identificados por números. O de Janek foi B3087.
Foi então levado para outro campo, dessa vez em Auschwitz, onde ouviu de um guarda: Aqui vocês entram pelo portão principal, mas a única saída é pela chaminé. Marcha da Morte, 1945. Certa manhã, os prisioneiros foram informados de que seriam transferidos para Sachsenhausen. Não haviam trens para o transporte, então todos iriam a pé. Janek estava saindo pelo portão principal. Havia sobrevivido, da mesma forma que fez todas as outras vezes. Marcha da Morte foi o apelido dessa caminhada, à medida que os números de prisioneiros se reduziam. Após alguns dias, Janek encontra um garoto prestes a se tornar um muçulmano. Ele então resolve carregá-lo para salvá-lo. Janek quis deixar ele pelo caminho várias vezes, mas sua determinação era maior. Chegada a noite, antes de dormir, Janek percebeu que seu pão havia sumido. Logo ele ficou tentado a pegar o pão do bolso do garoto. Ao tentar pegar, o garoto acorda e se afasta sem sequer agradecê-lo por ter carregado a caminhada toda. Campo de concentração de Sachsenhausen. Ao chegar ao campo, os prisioneiros são alimentados e descansados. Na manhã seguinte, todos foram destinados às bombas de água para se lavarem antes da conferência. Durante a mesma, começa a chover e o único que fez algo diferente foi humilhado e espancado. Durante o espancamento, outro homem corre e se joga à cerca elétrica. Depois dessa conferência, foram mandados ao trabalho e na conferência daquela noite, os soldados fizeram um torneio de boxe com os prisioneiros. Mais uma cruel forma de entretenimento. Campo de concentração de Bergen-Belsen. Assim que chegou, foi para os barracões e teriam uma semana para se recuperarem. Foram até bem alimentados, ali realmente parecia o melhor dos campos. Após uma semana, Janek estava cortando lenha quando um dos capos deu um soco em seu rosto. A partir daí, passou a ser constantemente espancado pelo mesmo capo. A tortura foi tanta que, quando foi feita uma corrida entre os prisioneiros para ver os mais aptos a saírem de Bergen-Belsen, Janek deu o seu máximo para conseguir escapar e conseguiu. Campo de concentração de Buchenwald. Chegado ao campo, o garoto foi às minas de pedra trabalhar. Neste campo havia um zoológico para entreter a família dos guardas e muitos dos guardas aproveitavam ele para maltratar os animais ou humilhar os judeus. Um dia, esses guardas foram descobertos e o diretor do campo os puniu. Alguns dias depois, na conferência, os prisioneiros foram informados que seriam transferidos para Grosshoven. Naquele momento, os nazistas haviam matado tantos judeus que dali em diante só haveria redistribuição de prisioneiros. Campo de concentração de Grosshosen. Durante seu trabalho, agora no campo de Grosshosen, um capo se incomodou com um botão faltando na roupa do garoto, e por isso o castigou com 20 chicotadas, que acabaram sendo bem mais. Foi um dia mais difícil que o habitual. Marcha da Morte. Agora ele seria transferido de Grosshosen para Dachau, tendo que andar mais uma vez, passando pelas mesmas condições da última. Fome, frio e cansaço extremos, mas logo chegaram em Dachau. Campo de Dachau. Pelo menos, nesse campo, ninguém era forçado a trabalhar. A guerra estava chegando ao fim e todos sabiam disso. Em uma noite, os sons de guerra chegaram muito mais perto que o normal, e ao amanhecer, nenhum capo veio acordá-los, e quando foram conferir, nenhum nazista estava lá. Um pouco depois, chegaram tanques e soldados americanos. O pesadelo havia terminado. Munique. Eles foram levados para a cidade de Munique e ficaram no antigo alojamento da SS. Pela primeira vez em tanto tempo, Janek foi tratado como um humano, com sua própria cama, escova de dentes e tudo aquilo de que foi privado quando prisioneiro. Porém, ele ainda estava sozinho, até que encontrou uma antiga vizinha de Cracóvia. Ela informou de que seu primo Józek e sua esposa haviam sobrevivido. Janek logo foi visitá-los, e mais tarde, eles e famílias que eles haviam acolhido se tornaram as pessoas mais especiais para Janek. Anos depois, ele mudou de nome, tornou-se Jack e foi reconstruir sua vida nos Estados Unidos. A obra se destaca quando o assunto é representar as condições de vida dos judeus, retratando muito bem a desumanização que eles sofriam. Eram reduzidos a números, tratados como animais, espancados, desrespeitados, menosprezados. Na visão dos nazistas, eles não passavam de um estorvo, não tinham propósito, suas vidas não eram nada além de puro entretenimento. E nessas condições, a vontade de sobreviver do protagonista é admirável, mas ela não é absoluta, e isso que torna a jornada ainda mais trágica e realista. Seus pais foram levados, logo mais seu tio, e então o jovem estava sozinho nesse mundo que já havia tirado tudo dele.
nesse mundo que parecia o odiar. Não é qualquer um que sobreviveria ao que ele havia passado até ali. Imagina tudo o que viria depois: cada campo de concentração, cada humilhação, o medo constante e a incerteza ao saber que sua vida era como um brinquedo que poderia ser quebrado a hora que quisessem, e que não havia nada a ser feito contra aquilo, além de jogar esse jogo doentio para aumentar a chance de não irritar os nazistas e poder viver mais um dia miserável, mais um dia com fome, sede, cansaço e medo de não poder acordar na manhã seguinte. Quantos não teriam se tornado muçulmanos? Quantos já não haviam se tornado em condições como essas? Quantos não teriam perdido aquela faísca de vida nos olhos e desistido, deitado no chão e esperado para ser espancado até a morte? Mas Yanek não. Tortura após tortura, continuava tentando sobreviver. Então, quando vemos essa vontade, essa sina ser quebrada pela primeira vez diante da morte certa, realmente abala o leitor. Diante do que vimos ele passar, saber que tudo o que havia feito para poder escapar dessa espiral de morte, para poder um dia, finalmente, quem sabe, poder voltar a ter uma vida normal, saber que tudo isso foi em vão, que se tivesse desistido de tudo no primeiro campo, não mudaria o resultado, isso enlouqueceria qualquer um. Então, diante daquilo encana da morte, ele clama por ela, pede para que aquele gás viesse e acabasse com tudo, e pela primeira vez em muito tempo, o destino sorri para ele, como se fosse um sinal divino, um milagre. Dessa vez, os nazistas decidiram deixá-los viver, e pela primeira vez em muito tempo se sentiu esperançoso novamente. Essa vontade é grande parte do que cativa o leitor, ela é inspiradora, chega até a ser chocante, ainda mais quando lembramos que a história é em grande parte real. Uma outra parte do livro que engrandece sua capacidade de expressar a situação vivida pelos judeus é durante a primeira marcha da morte, onde, pela primeira vez em muito tempo, Yanek demonstra empatia e, mais que isso, coloca sua própria vida em risco para ajudar um outro prisioneiro, algo que colidia diretamente com os ensinamentos de seu tio. Nenhum outro judeu se prontificou a ajudá-lo no começo. Óbvio, nenhum deles estava em condição de ajudar alguém, muito menos Yanek, mas mesmo assim o fez. Porém, quando chegou a noite, sua sobrevivência tomou conta de seus pensamentos. E então, após pensar muito, decidiu que seria melhor torcer para que o mesmo homem que ele havia ajudado morresse, senão ficaria sem pão. Mas quando a noite passou, teve de lidar com a completa ignorância do homem. Nesse momento, fica claro e em definitivo para o leitor o quanto aquilo era cruel, o quanto aquela situação era hostil, tanto por parte dos nazistas como por parte dos judeus. Na maioria do tempo, era cada um por si, porque numa vida com risco de fim constante, você se aproximaria mais da morte só para tentar afastar alguém um pouco dela. O Holocausto destruiu os judeus, destruiu suas vidas, suas identidades e, principalmente, a forma como viam o mundo. Por muito tempo, os nazistas os desumanizaram, os humilharam e os mataram, mas principalmente por muito tempo, não só eles, como o mundo inteiro, os rejeitaram, e esse livro é, sem dúvidas, a releitura perfeita disso.